Olá, saudações, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e esta é a oficina de astronomia número 445. Você tem acompanhado regularmente os conteúdos disponibilizados no nosso site Rede Ômega Centauri, o portal Ciência e Cosmos? Não? Pois então acesse agora mesmo www.redeomegacentauri.org/portal Ciência e Cosmos e venha explorar o universo comigo. Bem, meus amigos e minhas amigas das oficinas de astronomia, hoje eu estou enfesado. Segura aí, meu diretor, hoje eu estou enfesado. Porque na internet existe um dilúvio de vídeos versando sobre uma das lendas bíblicas mais famosas, a lenda do dilúvio da Arca de Noé. E se está dizendo uma coleção de absurdos, pessoas defendendo a realidade de toda aquela história. O objetivo da nossa oficina de hoje é analisar a lenda bíblica do dilúvio de Noé, sob o ponto de vista astronômico, biológico, paleontológico, arqueológico, meteorológico, termodinâmico e físico. E o nosso objetivo é mostrar que não importa o viés que a gente empregue para analisar a história, ela se revela incrivelmente absurda. Portanto, não tem a mínima chance de ter acontecido. Pois bem, então vamos dar início com esta oficina à 24ª temporada anual das oficinas de astronomia. Oficinas de astronomia, 24 anos. O título de hoje, O Dilúvio de Noé, um mito absurdo. Objetivo, olha aí, ó, eu estou enfesado. Ó. Nós vamos estraçalhar de vez com esta lenda absurda, utilizando argumentação científica irrefutável, como eu já disse, proveniente de campos como biologia, geologia, astronomia, etc. E vamos expor e desmantelar as inconsistências crassas que permeiam essa história. Vamos começar do começo. O que diz a lenda? Abre aspas. E de cada espécie de todos os animais farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo, das aves segundo a sua espécie e das bestas segundo a sua espécie, de todos os répteis da terra segundo a sua espécie, de todos entrarão contigo 2, para que possam conservar-se. Está escrito no livro do Gênesis, capítulo 6, versículos 19 e 20. E prossegue a narrativa. E veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e elevaram a arca muito alto por cima da terra. Inundaram tudo com violência e cobriram tudo na superfície da terra. A arca, porém, era levada pelas águas, e as águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra. E todos os mais elevados montes, notem bem, que há sob todo o céu, ficaram cobertos. A água elevou-se 15 côvados acima dos montes que havia coberto. Bom, um côvado, segundo o dicionário Ruais de Física, equivale a 66 centímetros.
Então 15 côvados seriam aproximadamente 10 metros, correto? Então as águas atingiram 10 metros acima da montanha mais alta existente na Terra. E a narrativa prossegue. Toda a carne que se movia sobre a terra foi consumida. As aves, os animais, as feras e todos os répteis que andam de rastos sobre a terra e todos os homens. Tudo o que respira e tem vida sobre a terra morreu. E foram exterminados todos os seres que havia sobre a terra, desde o homem até as bestas, tanto os répteis como as aves do céu, tudo foi exterminado da terra. Eu não sei para que repetir, né? É exatamente o parágrafo, a frase anterior, mas está lá, está escrito lá. Que ira, hein, meus amigos? Que ira, hein? Nada mal para um Deus supostamente infinitamente bom e misericordioso, né? Olha, até as bestas, coitadas, tiveram que pagar com a vida por causa da maldade dos pecados dos homens, né? Escuta, não seria mais justo atingir apenas a espécie humana? Por exemplo, uma epidemia global, uma pandemia, por que não um coronavírus, né, que anda por aí agora, está na moda, né? Não teria resolvido o problema, poupando os inocentes dos animais? Meus amigos, Deus é amor. Olha só, maravilha, a arca flutuando, todo mundo se afogando ao redor, né? Aleluia, irmãos, Deus é amor. Olha só, que maravilha. Que maravilha, eu fico pasmo com esse tipo de coisa. Eu fico pasmo com esse tipo de coisa. Como é que alguém pode escrever uma barbaridade dessas, né? Bom, e a questão das plantas? Se choveu durante 40 dias e 40 noites, e depois a água elevou-se 15 côvados acima das montanhas mais altas, e a água cobriu a terra inteira durante 150 dias. Então toda a vegetação que havia no planeta deve ter ido para o saco, né? Deve ter ido para o saco. Mas o nosso herói da arca, o Noé, não consta que tenha levado plantas a bordo. E as plantas são a base de toda a cadeia alimentar que existe no planeta. Se nós temos plantas, hoje em dia, árvores, grama, arbustos, flores, isto por si só, meus amigos, mostra que o dilúvio não existiu. Porque elas não embarcaram na arca e, portanto, morreram na inundação. Mas vamos prosseguir, né? Vamos olhar os detalhes da arca que teriam supostamente sido ditados por Deus ao Noé, que foi o construtor da arca. Aliás, esses dias vi na internet um vídeo, tem um maluco holandês que construiu um navio de madeira exatamente com essas dimensões. Está lá a Arca de Noé, para quem quiser ver, ancorada num porto lá na Holanda. Tem louco para tudo, né? Quais eram as dimensões dessa arca? Comprimento 300 côvados, cadê o meu pau pointer? Está aqui ele. Comprimento 300 côvados, que daria 198 metros. Largura 50 côvados, 33 metros. Altura 30 côvados ou 19,8 metros. A arca era feita de madeira resinosa e de caniços, e era calafetada com betume pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Bom, 198 metros de comprimento, 33 de largura, 19 de altura, 20 de altura, não é nada capaz de causar inveja aos navios que nós temos hoje, né? Os superpetroleiros,
porta-containers, etc. São navios muito maiores. Bom, vamos fazer vistas grossas a essas incongruências que já se esboçaram até o momento, né? E vamos prosseguir. Vamos estudar as origens da lenda da Arca de Noé. O relato bíblico ele não é inédito. Ele é cópia de uma mitologia mais antiga. Em 1852, lá na Mesopotâmia, que é a região ali entre os rios Tigre e Eufrates, se não me engano, modernamente fica no Iraque, né, no território do Iraque, foram encontradas tabuletas de argila que continham uma história da criação do mundo. Ali tem uma espécie de poema chamado A Epopeia de Gilgamesh, onde um personagem chamado Utanapishtim, que era bisavô do Gilgamesh, conta uma história que é muito parecida com a história do dilúvio bíblico. Tá? Ali existem também narrativas muito semelhantes à história de Adão e Eva, do Jardim do Éden, etc., que estão presentes no Gênesis e que nós não vamos mencionar hoje, que não é o assunto. Então, o que fica claro é que os antigos autores dos textos da Bíblia simplesmente se apoderaram desses mitos pagãos mais antigos e deram uma roupagem nova para eles. E esse não é um costume que vai ser abandonado, porque no futuro, como bem observa o nosso brilhante jornalista gaúcho Davi Coimbra, no seu livro A História do Mundo, publicado em 2012, todos os fundamentos da religião judaica foram copiados dos fundamentos ou dos princípios da religião egípcia. Tá? Nesse mito antigo da Mesopotâmia, existe uma inundação, existe uma arca que transporta animais, machos e fêmeas, e também crianças e parentes do construtor da arca, do Utanapishtim, e bem como a semente de tudo o que tem vida. Bom, pelo menos esse é um texto assim que nos permite supor que pelo menos aqui parece que eles não esqueceram das plantas. Tá? Não afirmam explicitamente, mas também não eliminam a possibilidade. Outras semelhanças com o mito de Noé. No final da história, Noé solta um corvo e uma pomba. Utanapishtim também faz exatamente a mesma coisa. Na Bíblia, o Deus da Bíblia, né, que se chamava Javé, numa atitude evidentemente sádica, convenhamos, né, ele aspira o agradável odor do holocausto do dilúvio. No mito mesopotâmico, a citação é de que os deuses aspiraram este perfume. No fim, o Deus Javé faz aparecer para Noé um arco-íris no céu como sinônimo de uma aliança e de promessa de que jamais acabará o mundo novamente em água. Utanapishtim também vê um arco-íris no final da sua história, no final feliz da sua história. Então, a origem da história bíblica é essa, é um mito que veio lá da civilização suméria, mesopotâmica, né, um mito mais antigo. Mas, do ponto de vista de evidências arqueológicas, essa narrativa que deu origem a essa lenda, né, envolvendo Utanapishtim e uma arca, pode ter sido originada por uma catástrofe natural. Uma inundação, possivelmente ali na região entre os rios Tigre e Eufrates, ocorrida mais ou menos há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. De fato, no livro E a Bíblia Tinha Razão, este autor aqui, o Werner Keller, que é arqueólogo, ele menciona que escavações feitas na região de Ur, no baixo rio Eufrates, revelaram a presença de uma camada de limo com quase 3 metros de espessura, que sinaliza a ocorrência de uma antiga inundação, obviamente de origem natural, naquela região ali, e que provavelmente deu origem ao mito do Utanapishtim, ou a epopeia de Gilgamesh. Mas o mito do dilúvio é um mito global.
Isso é um aspecto interessante. O próprio Werner Keller observa que existem mitos sobre inundações em diferentes civilizações na face da Terra. Os gregos, por exemplo, tinham a lenda do dilúvio de Deucalião. Os primitivos povos americanos possuíam inúmeras histórias sobre inundações catastróficas. E também vamos encontrar lendas na Austrália, na Índia, no Tibete, na Polinésia, na Caxemira, na Lituânia, etc, etc, etc. Então, mito de dilúvio é uma coisa universal. Mas universal também são as catástrofes e fenômenos naturais que produzem inundações, né? E na antiguidade, com a falta de conhecimento científico, essas catástrofes e esses fenômenos eram atribuídos a intervenções divinas. Em particular, as catástrofes eram consideradas sinais de ira divina, né? Agora, existe uma pesquisa que foi publicada em 1998 por dois geólogos norte-americanos, Pittman e Ryan, onde eles sugerem que possa haver uma origem comum para esses mitos, transmitida por via oral e que estaria relacionada a um evento ocorrido na região do Mar Negro há cerca de 7.500 anos. Como vocês sabem, a última era glacial terminou há cerca de 12.000 anos e com isso o nível dos oceanos subiu devido ao derretimento das geleiras. E consequentemente, ali na região do Mar Negro, o mar de Mármara transbordou, invadindo o vale do Bósforo, do rio Bósforo, e levando água salgada para dentro do Mar Negro, que até então era um lago de água doce, não tinha água salgada, tá? Então, um evento real como esse, né, um evento de grandes proporções, pode ter gerado uma mitologia que depois se espalhou pelos povos e foi sendo adaptada conforme os elementos culturais iam evoluindo, né? Então, não é surpreendente que nós tenhamos mitos de dilúvio universal em todas as civilizações. Agora, o que é lamentável é que existem certas pessoas que estão aí pela internet afora defendendo a realidade do relato bíblico do dilúvio. E, inclusive, chama a atenção, em particular, uma conferência ditada por um professor de uma renomada universidade paulista, né, onde é feita uma defesa da realidade do mito do dilúvio. Mas isso é um desserviço cultural, gostem ou não. Isso é um desserviço cultural. E, na minha opinião, olha, só tem 3 possibilidades que explicam isso aí. Ignorância extrema, que não é o caso de muitos desses conferencistas. Desconexão cognitiva, quer dizer, o cara tem conhecimento, mas na hora não vincula uma coisa com a outra. Isso é um problema que a psicologia trata bem, isso é uma patologia. Ou então safadeza mesmo. São as únicas possibilidades que me ocorrem para a gente ter vídeos desse tipo ainda hoje em dia, distorcendo e influenciando erroneamente a opinião das pessoas. Eu volto a realçar, hein? É triste e lamentável que essas coisas aconteçam. Porém, não é surpreendente em tempos, por exemplo, de crença em terra plana. Aliás, sobre a crença na terra plana, vejam a oficina de astronomia 415, que está disponível no YouTube. O nosso querido colega, professor Fernando Lang, do Instituto de Física da URGS, onde ele aborda essa crença que anda por aí, né, e que não deixa de ser bizarra, esdrúxula. O professor israelense Yuval Harari, num dos seus best-sellers, o Sapiens, publicado em 2015, observa que a cultura humana atual
tem mostrado muito mais disposição para abraçar a ignorância do que qualquer cultura de tempos anteriores. Então não é de surpreender que esses vídeos mentirosos ganhem tanta credibilidade. Infelizmente não é de surpreender. Falta senso crítico. Está faltando o senso crítico. Nós estamos vivendo um surto global de imbecilização em massa. É o que eu sempre tenho dito. Falta senso crítico. Muito bem, vamos começar a analisar as impossibilidades absurdas do mito do dilúvio de Noé. Primeira impossibilidade, vamos enveredar pelo viés da biologia. Meus amigos e minhas amigas, é impossível colher um par de cada espécie animal e vegetal. Já vimos que teria que ter sido feita também uma coleta de vegetais em todos os cantos do planeta. Aí eu pergunto, Noé viajou até as Américas, foi para a Austrália, para a Antártida, para o Japão, para a Nova Zelândia, para o Havaí, para a Bolvetóia. Sabe onde é que é Bolvetóia? É uma ilha norueguesa, coberta de gelo, aqui, próxima da Antártida, a meio caminho do nada. 1.600 quilômetros da África do Sul, 2.000 quilômetros da América, 1.500 quilômetros da Antártida, ou seja, no meio do nada. Mas tem bichos lá, tem animais lá. Noé foi lá colher um par de cada espécie para colocar na sua arca? Tenho minhas dúvidas. Ainda hoje, meus amigos, isso é uma questão muito interessante. A biologia não terminou de catalogar todas as espécies vivas presentes na biosfera. Nós não sabemos, nem mesmo o número total de espécies vivas que habitam a Terra. Isso é uma questão de pesquisa que ainda gera papers na literatura especializada modernamente. Então eu pergunto, como é que Noé podia saber que a sua coleta de pares de espécimes estava completa? Ainda hoje, como eu disse, não existe nenhuma estimativa consensual da quantidade de espécies. Os autores divergem entre 10⁻⁶ e 10⁻⁸ espécies. Seria 1 milhão até 100 milhões de espécies vivas no planeta. Por exemplo, vamos detalhar um pouco mais essa questão. Margulis e Sagan, no seu livro O que é a Vida, de 2002, estimam entre 3 e 30 milhões de espécies somente no reino Animalia, ou seja, não considerando plantas. O nosso querido colega, vice-presidente da rede Ômega Centauri, um dos vice-presidentes, o professor Roberto André dos Santos, em uma comunicação particular, no ano passado para nós, forneceu o número 5 milhões, 5 vezes 10⁻⁶, o que ele considera uma estimativa sensata para o número total de espécies da biosfera. Outros autores, por exemplo, Palmer e Barrett, em 2009, dizem que os cientistas até o momento descreveram em torno de 2 milhões de espécies, ou seja, essas são as espécies conhecidas, descritas na literatura biológica, e eles estimam que o número total de espécies gira ao redor de 10 milhões. Eles salientam ainda que a tarefa de catalogar todas as espécies da biosfera pode bem ser interminável. Interminável. Entre as espécies que nós já catalogamos, vejam só: insetos, artrópodos, hexápodes. O que são isso? São insetos que têm 6 pernas. Tá? Nós temos 925 mil espécies catalogadas. Outros artrópodos, 123 mil espécies.
Cordados, entre os quais estão os seres humanos, 43 mil espécies. Outros animais, 116 mil espécies. Plantas vasculares, 248 mil espécies. E estamos deixando de fora fungos, vírus, protistas e os chamados integrantes do reino Monera, como por exemplo as bactérias cianofícias. Num trabalho que foi publicado em 2011, nessa revista aqui, ó, PLOS Biology, os autores, Mora e os seus colaboradores, estimam o número total de espécies da biosfera em 8,7 milhões, mais ou menos 1,3 milhões. E ressaltam que nós só identificamos 14% do total de espécies vivas presentes na Terra. E que na parte dos oceanos nós conhecemos apenas 9% das espécies que habitam os oceanos. No ritmo atual de descobertas, a catalogação de todas as espécies que ainda falta descobrir e estudar poderia requerer mais de 1000 anos. É uma tarefa verdadeiramente hercúlea. Aí vamos voltar para o mito do Noé. Nós já sabemos que o Noé não carregou plantas e já vimos que deveria tê-lo feito. Se nós considerarmos uma taxa de coleta de espécimes de 1 par por minuto, quer dizer, Noé e sua equipe coletaram 1 par de espécies por minuto. Essa taxa de coleta é um valor absurdamente alto, mas vamos adotá-lo. Se nós temos então 3 milhões de espécies, Noé teria demorado quase 6 anos coletando espécimes. Se nós temos 5 milhões de espécies, o tempo seria de quase 10 anos. O resultado esse que surgiu em 2011, 8,7 milhões de espécies, requeriria quase 17 anos de coleta. Se 10 nas 7 espécies, 19 anos. Se nós temos 100 milhões de espécies, seriam gastos quase 200 anos coletando espécimes, a taxa de 1 casal por minuto. É uma coisa absurda. Uma coisa absurda. E isso, claro, né? Sem parar para refeições, sem parar para dormir, para descansar, para viajar de um lugar para o outro, né? De um continente para o outro, para coletar espécimes. Eu lembro, por exemplo, que no século XVI, o navegador Fernão de Magalhães e a sua tripulação levaram 3 anos para dar a volta ao mundo. Isso em 1522, entre 1519 e 1522. No século XIX, Charles Darwin, a bordo do navio Beagle, na sua famosa viagem que acabou lhe inspirando para elaborar a teoria da evolução, viajou entre 1831 e 1836 e coletou uma quantidade limitadíssima de espécimes. Vamos analisar mais realisticamente a coisa. Aranhas. Existem aranhas por aí no planeta hoje. Portanto, se elas estão aí hoje, elas viajaram na Arca de Noé, senão teriam sido extintas. Estou certo ou estou errado? Tá? Aranhas. Aranhas não nadam. Portanto, se estão por aí hoje, é porque os seus antepassados todos embarcaram na arca. Bom, meus amigos, hoje em dia, só de aranhas, nós conhecemos 48.296 espécies. Conforme o World Spider Catalog, que é gerenciado pelo Museu de História Natural lá em Berna, na Suíça. É só acessar o site. Isso aqui é um catálogo digital de aranhas conhecidas no mundo. Eles ressaltam que ainda há muitas por descobrir e descrever e que a cada ano são identificadas e descritas na literatura especializada de aranhas cerca de 900 novas espécies a cada ano. Olha como tem aranha nesse mundo. Tá? Ora, se existem tantas espécies assim, isso já é uma prova indireta de que o dilúvio não pode ter acontecido. Porque, do contrário, nós teríamos que admitir o quê? Que o Noé teria se antecipado a todos os biólogos que viveram até o momento e haveria descoberto todas as espécies de aranhas, ou pelo menos, né, ter
conhecimento de um número bem maior do que o número de espécies que a gente conhece hoje e teria cuidadosamente incluído todos esses espécimes na sua arca. Para se ter uma ideia, meus amigos, da improbabilidade disso, nós vamos lembrar aqui que o primeiro catálogo de aranhas foi publicado por um estudioso sueco chamado Carl Clerk em 1757, num livro intitulado Aranhas Suecas. E naquela época eram conhecidas apenas 68 espécies de aranhas. Isso no século XVIII. Quantas espécies de aranhas o Noé conheceria há, sei lá, 3, 4 mil anos atrás? Como eu disse, né? Se tem tanta aranha por aí hoje, elas sobreviveram ao dilúvio. Por que sobreviveram ao dilúvio? Porque estavam na Arca de Noé. Então por que ele não nos deixou um catálogo completo de todos os seres vivos que existem na Terra? Ia ter poupado uma barbaridade de trabalho para os biólogos da atualidade. Estou certo ou estou errado? Por que a Bíblia não tem um suplemento lá com um catálogo completo de todas as espécies vivas na Terra? Outro exemplo, eu estou pegando só animais queridos, né, que eram passageiros. Imagina uma arca com 48 mil aranhas a bordo e com 11, cadê o número? Não é esse slide? Aqui, ó. Com 11.880 espécies diferentes de formigas a bordo. Imaginem só, esse é o número de espécies de formigas catalogadas atualmente. Então, meus amigos, a simples existência de formigas hoje em dia mostra que o dilúvio não pode ter acontecido. Porque é obviamente impossível colocar todos os seres vivos, um par de cada espécie, a bordo de um único navio com 200 metros de comprimento, 20 metros de altura e 30 metros de largura. É impossível. Isso não existe. É impossível. Seriam necessários milhares de navios gigantescos. E mesmo assim a coisa seria muito difícil. E um detalhe, hein? E um detalhe, para piorar mais as coisas ainda. A arca também precisaria incluir os animais que vivem na água. Isso é uma coisa que falam nos vídeos da internet. Não, peixes nós não precisamos nos preocupar. Opa! Que isso? Precisamos sim, senhor. Precisamos sim, senhor. Teríamos que incluir na arca os peixes, os moluscos, os equinodermados, os selenterados, os poríferos, etc, etc. Engana-se quem pensa que esses estariam a salvo no caso do dilúvio. Não estariam. E sabem por quê? Por um motivo muito simples. Por causa da pressão. Se você põe uma camada de água de 10 quilômetros de altura em cima da superfície do oceano, a pressão nas águas rasas torna-se igual à pressão no fundo das fossas marinhas. E a pressão lá no fundo das fossas marinhas dobra. As fossas marinhas mais profundas têm em torno de 10, 12 quilômetros. A Fossa das Marianas, justamente, né? Meu colega aqui na plateia, o professor Delcio Milenano, a fossa mais profunda, a fossa marinha mais profunda conhecida é a Fossa das Marianas, que tem em torno de 10, 12 mil metros de profundidade. 10 mil, 12 mil metros. Então você dobra a pressão no fundo da Fossa das Marianas e torna as águas rasas, em termos de pressão, equivalentes a um ambiente da Fossa das Marianas. É improvável que as espécies marinhas sobrevivessem a esses câmbios drásticos de pressão ocorrendo num intervalo de apenas 40 dias. E a salinidade? Sem falar em outras questões, como por exemplo a salinidade. É verdade. Portanto, meus amigos, deveriam existir aquários pressurizados a bordo da Arca de Noé, para transportar os espécimes da fauna marinha, tanto de águas rasas quanto de águas profundas.
Tá? Noé precisaria ter tido submarinos capazes de descer a grandes profundidades para realizar essas coletas. Tá? E essa tecnologia definitivamente não existia naquela época. Ainda hoje as regiões oceânicas mais profundas, as fossas abissais, as águas afóticas, ou seja, águas em que a luz não penetra, são muito mal conhecidas. Nós, não é exagero dizer, conhecemos melhor a superfície da Lua do que os detalhes do leito oceânico profundo. E mergulhos nessas regiões profundas do oceano são ainda hoje raros, muito arriscados e necessita-se de submarinos especiais para fazer esse tipo de mergulho. Então, a própria existência de peixes, de animais, enfim, em águas rasas e em águas profundas, águas oceânicas profundas, é mais uma evidência indireta de que o dilúvio não pode ter acontecido. Essa figura aqui, ó, os animais entrando, né, aos pares, bonitinho, né, ordenadamente. Olha ali os leões, as girafas, os elefantes, lá, os pássaros, enfim, entrando comportadamente dentro da arca. Isso é uma fantasia ridícula. Isso é uma fantasia ridícula. Como é que pode ter gente que hoje em dia acredita nisso? Conversei há muitos anos atrás com um pastor luterano e ele me disse que acreditava piamente nessa história. Ou seja, a narrativa bíblica é fiel, narrativa fiel de um evento real que aconteceu exatamente como está reportado ali na Bíblia. Imagine que pandemônio, hein? Predadores e presas vivendo juntos num só lugar durante quase, sei lá, meio ano, um ano. E cadê a comida para todos? Além do espaço para transportar os animais, cadê a comida para todos? E olha, a Bíblia é enfática, hein? Gênesis capítulo 7, versículos 1 a 3, aleluia, irmãos. De todos os animais puros, sei lá o que são animais puros. Para mim, todos os animais são puros. Tomarás 7 pares, não é um par, está escrito lá, são 7 pares, não sei para quê. Bom, aí vem o número místico 7 de novo aparecendo, né? 7 pares, o macho e sua fêmea, e dos animais que não são puros, vai saber o que são animais não puros. Tomarás um casal, macho e sua fêmea, e também das aves do céu 7 pares, não é um par só, são 7 pares. Já seria um problemão transportar um par, agora imagina 7 de cada. Para perpetuarem a raça sobre toda a terra. Mas depois, em seguida, a narrativa já se contradiz. Está lá, Gênesis capítulo 7, versículos 8 a 9, dos animais puros e dos animais que não são puros, das aves e de tudo que rasteja sobre o solo, um casal. Ué, mas não eram 7? Agora é um. Quer dizer, vai entender uma coisa dessas, né? Entraram na arca de Noé um macho e uma fêmea, como Deus ordenara a Noé. Sem comentários. Não vou comentar. Chega. Já está demais para mim. Outro aspecto que ninguém se dá conta. Estamos explorando o viés biológico da questão do dilúvio. Após desembarcarem da arca, os animais morreriam de fome. Já pararam para pensar nisso? Dos herbívoros aos carnívoros não teria alimento para ninguém. Não teria alimento. Por exemplo, o casal sobrevivente de leões ia comer o quê? O único casal sobrevivente de gnus, por exemplo, que viajaram com eles na arca. E depois, cadê? Onde é que tem mais comida? Hã? E quanto aos herbívoros, iam comer o quê? Se o Noé não transportou plantas e as plantas morreram na inundação. O resultado, meus amigos, seria o maior e mais fulminante evento de extinção biológica em massa ocorrido na superfície da Terra. Muito pior do que a extinção do período Permiano-Triássico, ocorrida há 250 milhões de anos, onde alterações ambientais naturais
contribuíram para eliminar até 95% de todas as espécies vivas na Terra. Quer dizer, para encurtar, o dilúvio acabaria com a comida. Ele derrubaria toda a pirâmide alimentar da biosfera terrestre. Seria virtualmente inútil construir uma arca ou milhares delas. Seria inútil, seria perda de tempo. Não haveria vida depois do dilúvio. Bom, somente essas impossibilidades de cunho biológico já são suficientes para que a gente pudesse descartar a realidade e a credibilidade do mito diluviano. Mas nós vamos continuar investigando através de outros aspectos. Impossibilidades meteorológicas. Este autor aqui é francês. Vou pedir ajuda aí ao meu colega Adelso Minois, né? Eu suspeitava disso. Georges Minois, no seu História do Ateísmo, ele observa que um cidadão chamado Thomas Burnet, em 1692, num livro publicado sobre arqueologia, ele foi o primeiro a se dar conta de que jamais poderia chover a quantidade de água necessária que o dilúvio relata. Jamais. A pergunta aqui é a seguinte. Agora vamos enveredar pela meteorologia. Qual seria a quantidade de água necessária para encobrir todas as montanhas da Terra? Nós teríamos que encobrir o Monte Everest, que tem 8.861 metros acima do nível do mar, e não podemos ainda esquecer os 15 côvados a mais, né? Cerca de 10 metros, então teríamos que encobrir 8.871 metros. Teríamos que colocar uma camada de 8.871 metros de água, a altura dessa camada, acima do nível do mar. Notem só. Bom, nós temos que calcular a massa de água, que seria contida numa casca esférica, né, cuja espessura é de 8.871 metros e cuja base está assentada no nível do mar. Então aí vamos aos dados. Raio médio da Terra, 6.368 quilômetros. Densidade média da água, 10⁻³ kg por metro cúbico. E o volume da casca esférica seria 4/3 de π vezes o raio terrestre mais a altura da casca, elevado ao cubo, menos o raio terrestre ao cubo. Fazendo as contas, cuidando com as unidades, etc., encontramos 4,48 vezes 10⁻18 metros cúbicos. Esse é o volume de água que o dilúvio teria que depositar em 40 dias. A massa de água contida nesta casca seria, então, densidade da água vezes o volume da casca, 4,48 vezes 10⁻21 quilogramas. Essa é a massa de água que teria que chover em 40 dias. Tá? Pois não. O 4πr ao quadrado vezes h. Exatamente, 4 vezes πr ao quadrado vezes h. Bem, segundo esse autor aqui, o Lang, que não é o nosso Fernando Lang, é outro Lang, no livro Astrophysical Data, Planets and Stars, a massa total de água dos oceanos é de 1,4 vezes 10⁻21 quilogramas. E a massa total de gelo oscila entre 25 e 30 vezes 10⁻18 quilogramas. A conclusão é clara. A massa de água necessária para o dilúvio é 3,2 vezes maior que toda a água disponível nos oceanos terrestres. Mas mesmo, né, só podendo responder por cerca de 31% do volume de água necessário, a gente não pode contar com os oceanos, né? É óbvio que não. A água tem que vir de outro lugar, né? Os oceanos têm que permanecer.
A massa total de gelo também é insuficiente. Ela é cerca de 7 milésimos de toda a água necessária para honrar o dilúvio. Então não dá para contar. Vamos fazer um inventário da água na Terra. Um inventário mais detalhado. Segundo Press et al., em 2008, desse livro aí, Para Entender a Terra, que está publicado em português, inclusive, a quantidade total de água disponível no mundo é de 1,46 vezes 10 a 21 quilogramas. E essa água se distribui da seguinte forma: mares e oceanos, 95,96%. Água doce, 4,04%. Em princípio, é só com essa água doce que a gente poderia contar para o dilúvio. E essa água se distribui assim: geleiras e gelos polares, cerca de 3%, água subterrânea, em torno de 1%, lagos e rios, desprezível, atmosfera, vapor de água, né, também desprezível, e biosfera, né, a água contida nos seres vivos. Aliás, os seres vivos são praticamente sacos de água, né, com um pouco de gordura dissolvida dentro, né. Não dá para contar. Ora, se a gente não pode contar com a água dos oceanos, como eu disse antes, a gente só pode contar com a água doce, que é 4% de 1,46 vezes 10 a 21 quilogramas, a quantidade total de água disponível na Terra. Isso dá 5,9 vezes 10 a 19 quilogramas, que representa apenas 1,3% de toda a água que seria necessária no caso do dilúvio da Bíblia. E aí eu quero abrir um parêntese aqui, rapidamente, para mencionar uma descoberta de 2014, de que existiria água no manto da Terra, cerca de 3 vezes a massa dos oceanos, ali na região de transição entre o manto inferior e o manto superior da Terra. Uma profundidade entre 410 e 660 quilômetros. Porque tem vídeos na internet onde o pessoal invoca essa água para uso do dilúvio. Impossível. Seria impossível extrair toda essa água, se ela existe, em 40 dias, sem provocar surtos de vulcanismo, terremotos devastadores, alterações drásticas do momento de inércia do planeta. Isso tudo teria deixado cicatrizes geológicas inconfundíveis, que jamais foram encontradas. Então essa água não saiu de lá, com certeza. A conclusão é escancarada, meus amigos: não existe água na Terra em quantidade suficiente disponível para tornar realidade a lenda do dilúvio de Noé. Não existe, e não adianta espernear, não existe. E além da falta de água, tem a questão do fluxo pluviométrico. Bom, essa aqui é piada. Vamos nos divertir um pouquinho, está na hora de rir um pouquinho. Vamos rir um pouquinho, tá? Para cobrir os 8.871 metros de altura em 40 dias, a quantidade de chuva teria que ser de 9,24 metros de chuva por hora. Não é 9 milímetros por hora, são 9 metros por hora. Uma taxa exorbitante, completamente absurda. E eu vou dar números aqui para que a gente possa ter uma ideia do absurdo que isto representa. O recorde de precipitação registrado em solo foi de 31,2 milímetros por minuto. Numa cidadezinha norte-americana, Unionville, em 4 de julho de 1956. O recorde de precipitação registrado em 1 hora foi de 305 milímetros. Isso dá apenas 0,305 metros por hora. Não é 9 metros por hora, é apenas 0,3 metros por hora. Isso lá na cidade de Holt, no estado de Missouri, nos Estados Unidos. Provavelmente o lugar mais chuvoso da Terra
é uma cidadezinha colombiana chamada Lloró, que registra um acumulado pluviométrico de mais de 13 mil milímetros por ano. São mais de 13 metros de chuva por ano. Mas é 13 metros por ano, não é 9 metros por hora. Por aí se vê o absurdo, tá? Então, impossível chover tanto em 40 dias e 40 noites. Mais um viés. Arqueologia e paleontologia. Uma inundação do porte que é descrito ali na lenda bíblica teria deixado cicatrizes inconfundíveis. Quais seriam essas cicatrizes? Uma camada sedimentar de limo e lama, de distribuição global. E essa camada não existe. Nós lembramos que há 65 milhões de anos caiu um asteroide na Terra, responsável por uma das maiores extinções biológicas em massa registradas na história do nosso planeta. E este impacto deixou uma camada de sedimentos ricos em irídio, que é um metal raro na Terra, que pode ser observado em vários pontos do mundo. Aqui tem um extrato geológico, essa camadinha aqui, de cor mais clara, é uma camada de sedimentos ricos neste metal chamado de irídio. Tá? Então não existe nenhuma evidência arqueopaleontológica da ocorrência do dilúvio. Mas agora vamos enveredar para o lado da termodinâmica, o estudo do calor. Tudo bem, choveu, inundou, tapou as montanhas, mas e depois? Como é que essa água toda desapareceu? Como é que ela vaporizou? Olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos considerar uma coluna de água de base quadrada, 1 metro quadrado, com altura de 8.871 metros. A massa de água nessa coluna é de 8.871 vezes 10 a 3 quilogramas. É isso que nós temos que vaporizar. Para vaporizar precisa energia. E a energia vem do Sol. A energia solar que é interceptada pela Terra no topo da atmosfera, um valor conhecido também como constante solar, é ao redor de 1.372 watts por metro quadrado. 31% disso é refletido de volta para o espaço devido ao albedo do nosso planeta. Então a gente fica com 946 watts por metro quadrado. A Bíblia diz que levou 150 dias para a água voltar ao nível normal, ou seja, para secar a água, para desaparecer a água. Será mesmo? Bom, vamos investigar essa situação. Nós temos duas maneiras de promover a vaporização. Rápida e forçadamente, processo conhecido como ebulição, e uma maneira lenta e natural, chamada de evaporação. Vamos investigar as duas possibilidades. Para ninguém dizer que eu estou sendo incompleto. Vamos começar pela mais absurda. A hipótese de que a água teria ebulido. Para fazer toda aquela coluna de 8.871 metros de água ebulir, nós primeiro precisamos aquecer a água até a temperatura de ebulição. Isso qualquer estudante de segundo grau, de ensino médio, sabe. Ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. No topo do Monte Everest, ou 15 côvados acima dele, não faz grande diferença, a temperatura é de 71 graus centígrados. Nós vamos adotar um valor médio para a temperatura de ebulição. 85 graus, certo? Vamos também adotar que a temperatura inicial da água fosse 22 graus Celsius e sabemos que o calor específico da água é 1 caloria por grama de grau Celsius. Então vamos calcular a quantidade de calor necessária para ebulir toda a água da coluna. Termodinâmica elementar. Calorimetria elementar. Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Fazendo as contas, nós vamos encontrar 2,34 vezes 10 na 12 joules. Seriam 2,34 trilhões de joules. E se nós admitirmos o Sol como a fonte exclusiva dessa energia,
O tempo necessário para fazer essa ebulição seria a energia dividida pela taxa de subministro da energia. Isso daria 78 anos e não 150 dias. Bom, na verdade, esse é o tempo necessário para levar a massa de água até a sua temperatura de ebulição. Aí nós temos que promover a ebulição, tá? A mudança de estado. Uma vez que a água chega na temperatura de ebulição, eu devo continuar a fornecer calor para vaporizar essa água. E aí entra o calor latente de vaporização da água. 2.257 vezes 10 na 3 joules por quilograma. É a quantidade de energia que eu devo dar por quilograma de água que já está prontinha na sua temperatura de ebulição para que ela efetivamente vaporize. Quantidade total, então, de energia que eu ainda terei que proporcionar vai ser a massa da coluna vezes o calor latente, mais 20 trilhões de joules. Agora sim, para ebulir a água. E qual seria o tempo necessário para essa ebulição? 20 trilhões de joules dividido pelo input de energia solar, quase 669 anos. Então, pela hipótese da ebulição, para ebulir toda a água precipitada no dilúvio, eu precisaria não de 150 dias, mas sim de, fazendo a soma dos dois períodos que nós calculamos, quase 750 anos. Que é muito mais do que 150 dias. E ainda tem um detalhe aí, hein? Esse nosso cálculo não é muito realista, não. Porque nós teríamos que considerar alguns fatos. A coluna de água só estaria exposta à luz solar durante cerca de 12 horas, né, por causa da alternância entre dia e noite. Sem falar em variações sazonais da insolação, causadas pelas estações do ano. Latitude geográfica, que também influencia bastante. Perdas por radiação infravermelha, etc, etc, etc. Olha, numa estimativa bem conservadora, a gente poderia pegar os nossos 750 anos e multiplicá-los por 2, no mínimo. Teríamos alguma coisa em torno de 1.500 anos. Tá? E não 150 dias. Muito bem, essa é uma hipótese absurda, de que toda a água ferveu. Tá? Não acredito nisso. Mais natural seria aceitar que a água evaporasse. Lentamente, baixando de nível de maneira gradual. Então, vamos adotar, por exemplo, uma taxa de evaporação de 50 milímetros ao dia. Para evaporar toda a coluna, nós precisaríamos de praticamente 486, quase 500 anos, para evaporar a água. E aqui também entra esse fator de incerteza, né? Porque a taxa de evaporação também depende de vários fatores. Estação do ano, cobertura de nuvens, velocidade do vento, umidade do ar, etc, etc. De forma que eu poderia multiplicar esses 500 anos por 2 ou até por um fator bem maior do que isso. Então, certamente é um absurdo que a água desapareceu em 150 dias. Agora, se eu aceito que isto foi assim realmente, né, que toda a água desapareceu em 150 dias, bom, meus amigos, aí nós estamos em maus lençóis, porque nós precisaríamos injetar uma potência, eu preciso de 2,23 vezes 10 a 13 joules. Isso em 150 dias me dá 1,72 megawatts por metro quadrado de superfície. Esse valor é 1.256 vezes maior do que a quantidade de energia que o Sol nos manda. Então, a consequência de uma injeção brutal de calor assim em tão pouco tempo seria a esterilização do planeta. De novo, não sobraria ninguém vivo depois do dilúvio. E mesmo que levasse milhares de anos
para vaporizar lentamente, enfim, a água precipitada, para onde vai essa água? Vira vapor e vai para a atmosfera. Mas vapor de água na atmosfera também contribui para o efeito estufa. E a temperatura da Terra subiria uma barbaridade. Então nós mergulharíamos num efeito estufa certamente catastrófico depois do dilúvio, depois da evaporação da água do dilúvio, e isso também acabaria com a vida na Terra. Não haveria ninguém, sobrevivente nenhum. Sem possibilidade. E tem mais, hein? Esse efeito estufa, essa elevação da temperatura da água devido à evaporação de toda a água precipitada pelo dilúvio, seja lá de onde ela veio, elevaria a temperatura média do planeta e produziria também a evaporação dos oceanos. E teríamos mais vapor de água na atmosfera e mais efeito estufa numa cadeia de retroalimentação fatal. Isso é física. Isso é termodinâmica. Não tem como fugir disso. É bom que a gente lembre aqui, que dentro de 1 bilhão de anos vai haver um incremento de cerca de 10% na quantidade de energia emitida pelo Sol. E só esse incremento de 10%, não estou falando de um incremento de 1000 vezes, estou falando de um incremento de 10% em relação ao valor atual, já vai ser suficiente para evaporar todos os oceanos da Terra e pôr fim à novela da vida no nosso planeta, dentro de 1 bilhão de anos. Ok? Para finalizar a nossa apresentação, mais algumas considerações dessa parte agora da física mecânica. Imagine um fluxo de chuva de 9 metros por hora. O que isso representa? Representa o despejo de 9 toneladas de água por metro quadrado de superfície, em cada hora. Isso dá 2,5 kg de água por segundo, despejados em cima de cada metro quadrado. Bom, vamos analisar a questão um pouco mais detidamente. Qual é o diâmetro mínimo de uma gota de chuva? Em torno de 0,5 milímetro. Qual é o diâmetro máximo? Nunca ultrapassa 5 a 6 milímetros. Gotas maiores são simplesmente quebradas em gotas menores por causa da força de resistência do ar. Observem a tabela que eu tenho aqui no slide seguinte. Uma chuva leve, fluxo de 1 milímetro por hora, uma gota com 0,5 milímetro de diâmetro, atinge uma velocidade terminal de cerca de 2 metros por segundo. Mas vamos pegar o valor extremo, uma gota com 6 milímetros de diâmetro, que tem uma velocidade terminal típica de 10 metros por segundo. Esse é um valor, tá, que ocorreria, por exemplo, durante uma tempestade que deposita 25 milímetros por hora de chuva, tempestade severa. Vamos pegar então gotas de chuva de 6 milímetros de diâmetro, afinal o dilúvio não foi nenhum chuvisqueiro, tá? E vamos pegar 10 metros por segundo de velocidade. Então eu tenho uma massa de 2,5 kg, multiplicada por essa velocidade de 10 metros por segundo, eu tenho um momento linear de 250 newton vezes segundos, em cada metro quadrado, em cada segundo que se passa. Agora vamos comparar isso com uma bala de revólver. Uma bala de revólver 9 milímetros, que tem uma velocidade típica de 457 metros por segundo e uma massa em torno de 0,0074 kg. Multiplicando os dois, nós encontramos o momento linear da bala, 3,39 newton vezes segundos, ou quilograma vezes metro por segundo. Então, o fluxo pluviométrico seria os 250 que nós tínhamos no slide anterior, dividido pelos 3,39, cerca de 74 balas de 9 milímetros
por metro quadrado por segundo. Olha, tem que ter um guarda-chuva blindado, hein, para atravessar uma chuva dessa. Tem que ter. Olha, 74 balas de 9 milímetros por metro quadrado por segundo. Isso é um tiroteio mortal, meus amigos. Isso é um tiroteio mortal ininterrupto durante 40 dias e 40 noites. Isso certamente estraçalharia a arca e fuzilaria toda a sua tripulação e passageiros. Sim, porque qual era a blindagem da arca? Madeira, caniços, calafetados com betume, isso não oferece proteção para esse tipo de agressão. Então a conclusão de todas as nossas conclusões é que a realidade do dilúvio tem que ser descartada. Primeiro, letra A, porque é impossível coletar um par de cada espécime presente na biosfera e acomodá-los num navio com as dimensões descritas da arca. Letra B. Em qualquer caso, um mega evento de extinção biológica iria seguir-se ao desembarque dos animais, após o dilúvio. Letra C. Não tem água suficiente disponível na Terra para explicar o dilúvio. Mesmo que a gente usasse aquela água lá no manto terrestre, ainda assim ela não seria suficiente, porque nós já vimos num slide anterior, nós precisaríamos de 3,2 vezes a massa dos oceanos, e a massa estimada de água lá é 3 vezes a massa dos oceanos. Sobrariam ilhas descobertas. Então, com essa escassez de água, uma solução... Bom, talvez Noé tenha importado água do satélite Europa, lá em Júpiter, que tem um enorme oceano subterrâneo. É uma possibilidade, né? Fluxo pluviométrico absurdo. Letra D, 9 metros por hora durante 40 dias. Isso não existe. Letra E, não existem evidências arqueopaleontológicas de uma camada sedimentar de limo e lama distribuída globalmente. Letra F, a evaporação dessa água demandaria séculos ou milênios e não 150 dias. Mesmo se a evaporação acontecesse em 150 dias, teríamos um efeito estufa fulminante que torraria a superfície do planeta e qualquer ser vivo sobrevivente sobre ele. Estamos na letra H. Letra I. A quantidade de momento linear relacionada ao impacto mecânico do fluxo pluviométrico na superfície é mortal. É um tiroteio mortal que destruiria a arca e metralharia todos os seus ocupantes. Não sobraria ninguém vivo. Aí eu pergunto, meus amigos, eu já estou cansado. Precisamos mesmo seguir pelo alfabeto afora, enunciando razões? Acho que não, né? A conclusão, meus amigos e minhas amigas, é clara e incontestável. Chega de baboseiras, esse dilúvio bíblico nunca aconteceu. E ponto final. Graças a Deus. Até a próxima oficina de astronomia. Muito obrigado pela sua atenção.